Mais uma semana começando, mais um primeiro dia da semana com liberdade de opinião. Então vamos até o Rio de Janeiro ouvir o jornalista Fernando Molica. Molica, bem-vindo mais uma vez, você e essa paisagem que é sempre daquele jeito no Rio, né? Bonita demais. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Está linda e eu acho que está mudando a estação, né? Saindo do inverno, está uma luz bonita, está uma luz particularmente bonita hoje aqui. Vontade de ficar olhando lá para trás também. Mas olhe para a gente só um pouquinho, viu? Só durante 20 minutos, depois você já vai poder voltar a olhar a paisagem aí atrás. Muito bem, a gente começa falando, a gente sempre trata dos assuntos nacionais, evidentemente, mas hoje a gente está com os nossos olhos voltados para o mundo, para poder falar sobre os integrantes do Talibã que tomaram o Palácio Presidencial em Cabul, a capital do Afeganistão. Isso ocorreu neste domingo. Durante todo o fim de semana, a gente ficou aqui com atenção total dedicada ao assunto. E essa imagem que você está vendo agora é o momento em que os integrantes do Talibã entram, fazem essa invasão e tomam o poder. Foi neste domingo. O prédio foi desocupado por funcionários do governo, incluindo o ex-presidente que fugiu do país. De acordo com a rede Al Jazeera, um oficial de segurança do Talibã disse que nenhum sangue foi derramado na transferência de controle do palácio. Ele também disse que há uma transferência pacífica de instalações governamentais em andamento em todo o país. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje, segunda-feira, para discutir a situação política do Afeganistão. A pista do aeroporto de Cabul foi invadida e você vê a imagem que talvez nem em filme nós veríamos, que são os afegãos simplesmente pendurados no avião na tentativa de poderem fugir do país e buscando um voo depois que o país foi tomado pelo Talibã. Testemunhas dizem que pelo menos 5 pessoas morreram aí no aeroporto, não entendem exatamente o que ocorreu, se teria sido pisoteada. Bom, na hora de ver um ser humano pendurado num avião, a gente já pode imaginar que algo, né, terrível possa ter acontecido. Molica, primeiro, essa imagem, a gente quase não tem o que dizer, não é? É até difícil de narrar. Inacreditável. Eu, pelo menos, nunca vi antes nada parecido, seres humanos correndo atrás de um avião tentando fugir. E como você avalia a tomada de poder do Afeganistão? É um assunto bastante delicado, não é? Sensível, mas na questão humanitária a gente não pode deixar de analisá-lo, evidentemente. É assustador, né? O que a gente vê, essas imagens, a crise humanitária que a gente está vendo agora no Afeganistão. Mais cedo também a gente mostrou aquelas imagens das pessoas tentando entrar em aviões, invadir aqueles fingers, né? Aquelas plataformas. E agora vem essa imagem, né? Também da invasão do palácio. É uma invasão, claro. O contexto é completamente diferente, as roupas são diferentes, as barbas, as armas, mas a gente lembra, não podemos deixar de lembrar daquela invasão do Capitólio no início desse ano. Mais uma vez, outra vez, forças, ali não era uma invasão de um grupo rebelde, no sentido politicamente organizado, mas é também um desrespeito à lógica do poder. Bem, a situação no Afeganistão é muito complexa, ela envolve desde questões locais, tribais, o próprio conceito de democracia ocidental, a briga, a Guerra Fria, quando houve a invasão do Afeganistão pela União Soviética, ali já naqueles últimos anos. Ninguém poderia imaginar que a União Soviética fosse acabar alguns anos depois, a invasão americana, depois a destituição do Talibã. Ou melhor, antes, o próprio Talibã, quando ele toma o poder e impõe aquela série de medidas extremamente radicais, controles, execuções, restrições às mulheres, imposição, dificuldades de educação para mulheres, obrigação do uso da burca, enfim, é todo um contexto de dificuldades do Ocidente de lidar com questões locais. E aí você acaba tendo um pano de fundo religioso muito complicado, porque a religião, claro, tem uma questão religiosa envolvida, é claro que tem, mas a religião muitas vezes ela serve mais como um fator de união, um fator de agregação de ideais em torno de uma causa política. A gente viu ainda no período da presença soviética da Polônia, na dominação soviética na Polônia, como o catolicismo era importante, como a Polônia era um país católico, mas muito daquele catolicismo polonês era uma forma de resistência ao invasor, uma resistência à invasão soviética. Então, quando o socialismo se esvai, o catolicismo na Polônia acaba perdendo tanta ênfase. Enfim, é uma situação extremamente delicada, estamos diante de uma
nova crise humanitária. A retirada dos Estados Unidos foi feita de maneira atabalhoada, apressada, não planejada, e agora os Estados Unidos, como responsável, já que se meteu lá, agora tem que dar um jeito. Temos diante de uma crise humanitária e essas pessoas precisam ser atendidas e a ONU tem que se manifestar de uma forma equilibrada. É muito difícil, são muitos interesses em jogo, muitos interesses de potências internacionais que estão em jogo nessa história, Elisa. Pois é, e até a nossa incapacidade, estou generalizando, dizendo isso, em compreender as questões culturais, as questões religiosas, porque a gente tem uma visão ocidental de algo que ocorre num mundo absolutamente diferente. E boa parte das nossas interpretações, não é, Molica, são feitas com base naquilo que os Estados Unidos entendem. Né? Boa parte por meio do relacionamento, do olhar norte-americano em cima de um povo que tem uma cultura absolutamente diferente. Então, só por isso já seria muito delicado conseguir levantar interpretações e por isso até aqui faço elogio à capacidade do Molica de nos trazer esse tipo de opinião, porque realmente é complexo para a gente com cabeça ocidental conseguir compreender tudo. E são questões políticas, não é, Molica? E que agora dizem respeito diretamente também a tudo aquilo que os Estados Unidos já fizeram e todo o dinheiro dedicado ao Afeganistão em armar a população, em deixá-los militarmente mais bem preparados, que agora simplesmente eles foram sendo, cada endereço militar, assim digamos, foi sendo desocupado, né, e tomado pelo Talibã. Pois é, todo o investimento bélico feito pelos Estados Unidos no fortalecimento do exército afegão agora está na mão dos rebeldes do Talibã. Então é algo assustador, até aviões brasileiros Super Tucano que agora estão nas mãos do Talibã. Então é uma situação extremamente complexa, é uma situação que o mundo tem que envolve, como você falou, a nossa cabeça ocidental. A própria noção de Estado nacional que o Ocidente tenta impor, a própria noção de democracia representativa, isso não é algo que culturalmente seja imposto de uma hora para outra. Isso tem que ser rediscutido, há questões tribais envolvidas, culturas locais, adversários locais, enfim. Agora também é importante a gente fazer um alerta da questão religiosa. Quando esse discurso religioso serve para mascarar interesses políticos, interesses econômicos. E aí é bom a gente pensar também no Brasil. É bom a gente pensar no momento em que o discurso religioso, aí não um discurso islâmico, mas um discurso cristão, tenta se impor acima da cidadania. Nada contra o discurso cristão, as pessoas têm todo o direito de serem cristãs, de serem candomblecistas, de serem o que bem entender. Agora, isso não pode, tem que ter um cuidado da religião na hora que ela passa para a esfera pública. A religião não é um valor maior do que o valor da cidadania. A gente tem situações aqui no Brasil muito complexas, a situação do Ministério da Educação é delicadíssima em relação a isso. A gente tem que pensar com cuidado. Qualquer radicalismo, qualquer tentativa do discurso religioso ser utilizado no campo político para justificar atitudes políticas tem que ser visto com muito cuidado, Elisa. Vamos lá para o nosso próximo assunto, então aqui, assunto que surgiu logo no sábado de manhã, Fernando Molica. Terminamos a semana que já havia sido intensa e logo fomos acordados no sábado pela manhã com uma publicação do presidente Jair Bolsonaro, que usou as redes sociais no fim de semana para afirmar que vai pedir ao Senado a abertura de um processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E são eles, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. De acordo com Bolsonaro, o pedido vai ser oficializado ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ainda nesta semana. O presidente disse que a instauração do processo sobre ambos estaria fundamentada no artigo 52 da Constituição, que estabelece como competência privativa do Senado Federal processar e julgar os ministros do STF por crimes de responsabilidade. Molica, como você avalia, então, o pedido de Bolsonaro em relação ao impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes? São dois nomes que eu não sei se a gente pode chamar de pedra no sapato do presidente da República, mas a gente está falando de alguém que tem relação, um ministro que tem relação com os assuntos da eleição e um outro ministro que tem relação com os inquéritos, né? Onde constam os nomes do presidente da República. Olha, é mais, porque o Alexandre de Moraes será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele que vai comandar as eleições do ano que vem.
Mais uma vez, a pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro, depois de mais de 2 anos de mandato, as instituições democráticas são uma pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro. Ele lida muito mal com isso. E aí ele tenta personalizar. Aí, primeiro ele começou essa briga há algumas semanas citando só o Barroso, depois agora ele incluiu também o Alexandre de Moraes, e ele tenta mais um fla-flu. O presidente Jair Bolsonaro não vive sem um embate, ele precisa desse embate. A estratégia política dele, desde sempre, é procurar um inimigo. Mais do que propor, ele trabalha com a lógica da oposição, dos seus inimigos, aqueles que querem atacá-lo. Então agora ele passou a batalha do voto impresso, perdeu. Ele não desistiu, continua com esse tema, mas aí ele agora aumenta um outro tema, cria o tema do impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, algo que certamente não terá encaminhamento no Senado. O Senado vai deixar isso engavetado, a grande tendência é essa, até porque isso abriria margem. Como bem lembrou a senadora Simone Tebet ainda no sábado, pau que dá em Chico dá em Francisco, também tem os pedidos protocolados, pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O que ele quer com isso? Ele está menos interessado no impeachment desses 2 ministros e mais interessado em criar uma outra palavra de ordem, em animar a sua militância. Então, no momento, mais uma vez, os principais temas do Brasil, desemprego, pandemia, reforma tributária, que ele praticamente não se manifesta sobre isso, as mudanças, semana passada, mudanças na legislação trabalhista que merecem ser discutidas, contra, a favor, redução de direitos trabalhistas para determinadas categorias, com tentativa de criar novos empregos, a gente não vê o presidente falando sobre isso. Ele só joga no fla-flu, ele cria, essa é a polêmica da vez, é isso que vai animar sua militância, as redes sociais nos próximos dias. Essa é a lógica pela qual se move o presidente Jair Bolsonaro. A gente já está até acostumado, né? É quase uma rotina. Essa publicação, lembrando, do sábado de manhã, sábado que foi dia 14 de agosto, veio um dia após a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. E a gente vai trazer, inclusive, esse assunto de Roberto Jefferson aqui para ouvi-lo na sequência, viu, Molica? Porque a defesa do presidente do PTB, Roberto Jefferson, por meio do advogado Luiz Gustavo Pereira, afirmou que pode denunciar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a Organização dos Estados Americanos. O objetivo é contestar a prisão do ex-deputado. A defesa do presidente do PTB também diz que vai pedir a suspeição do ministro do STF, sob a alegação de que Jefferson e Moraes já travaram disputas judiciais, o que deixaria o ministro mais inclinado a uma condenação do acusado. A CNN entrou em contato com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para ouvi-lo sobre essa possibilidade de denúncia à Corte Internacional e também o pedido de suspeição, mas até o momento não tivemos um retorno. Muito bem, Fernando Molica, como você avalia a possibilidade de a defesa de Roberto Jefferson contestar a prisão do deputado? Olha, é um direito da defesa. Da mesma forma que a defesa do ex-presidente Lula recorreu a órgãos internacionais para também tentar defender Lula, dar uma repercussão internacional, acusar o réu de estar sendo perseguido, isso é do jogo. Defesa tem que defender, né? É meio óbvio isso, mas é isso, ela utiliza de todos os elementos. Efetivamente, há uma disputa pessoal, no caso, o deputado Roberto Jefferson, o ex-deputado, Roberto Jefferson, no início do ano foi condenado pela Justiça Paulista a indenizar o ministro Alexandre de Moraes por conta de ofensas proferidas contra o ministro Alexandre de Moraes. Então aí levanta-se a questão da suspeição. O problema é que no Supremo, a suspeição, ela existe na Justiça. Um juiz pode se declarar suspeito por conta daquela causa, ou por questões pessoais, questões políticas, o que seja. O problema é que quando você tem, em outros tribunais, você tem centenas de juízes, centenas de desembargadores, a suspeição de um não afeta necessariamente o processo. No Supremo são 11 ministros. Então você pode também criar uma briga com um ministro para que ele se declare suspeito. Por exemplo, nós temos agora esse caso do Barroso e do Alexandre de Moraes em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Eles vão ter que se declarar suspeitos ao julgar causas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, agora em setembro haverá o julgamento do depoimento, a forma de depoimento do Bolsonaro naquele inquérito do Sérgio Moro. E aí você pode escolher juízes. Como são apenas 11 ministros no Supremo, você briga com um, briga com dois, briga com três, acaba brigando com os juízes que, de um modo geral, seriam mais críticos a você,
desaparecer e sobrariam apenas os juízes simpáticos, no caso os ministros. Enfim, é uma estratégia da defesa, mas é uma estratégia muito complicada de ser aplicada num tribunal que tem um número muito limitado de ministros, 11 ministros, que não são substituíveis por outros nesse tipo de julgamento. Mas, enfim, defesa vale tudo, é o jogo institucional que a defesa tem a obrigação de atuar ali para defender o Roberto Jefferson, está dentro do jogo. Elisa. 8h43. Amanhã faz uma semana daquele desfile militar, um comboio militar em Brasília. Você acompanhou aqui com a gente numa terça-feira, no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso. Foi um dia bem turbulento. Tudo aquilo que aconteceu em Brasília foi para levar até as mãos do presidente da República um convite. E esse treinamento da Marinha na cidade de Formosa, que é o evento, começa hoje. Hoje é a data, então, do evento que Bolsonaro recebeu em mãos, o convite em meio ao desfile de blindados em Brasília. O presidente não confirmou a presença, mas, mesmo assim, foi montada uma estrutura no evento, caso o presidente queira comparecer. Ao participar de uma cerimônia de promoção de oficiais, Bolsonaro descreveu as Forças Armadas como poder moderador da República, um papel que não existe na Constituição e nem no sistema político. Ele ainda afirmou que tem total apoio dos militares nas decisões que toma. Vamos ver então esse trecho da fala do presidente. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Fernando Molica, poder moderador da República. O que seria exatamente, qual seria o real sentido dessas palavras? E, de fato, as Forças Armadas têm esse poder moderador da República? Não, obviamente não tem poder moderador nenhum. O poder moderador ele só esteve presente em uma Constituição brasileira, a nossa primeira Constituição de 1824, a Constituição do Império, logo depois da independência do Brasil, que dava ao imperador, no caso Dom Pedro I, o direito de exercer esse poder moderador, que era uma janela, era praticamente uma janela para o poder absoluto. Graças a esse poder, o imperador podia nomear senadores, poderia suspender as resoluções dos conselhos provinciais, seriam as assembleias legislativas de hoje, poderia suspender magistrados. E por quê? Porque o imperador era visto um enviado de Deus. Está aqui na Constituição, Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor do Brasil. Então, em nome de Deus. E as Forças Armadas estão em nome de quê? Foi Deus? Foi Deus que decidiu que as Forças Armadas seriam um poder moderador? Onde é que está escrito isso? Elas não, as Forças Armadas são compostas de funcionários públicos que recebem da população brasileira o direito de usar farda e usar armas para defender o país. Ponto. Não tem direito a nenhum poder político maior, não tem direito a nenhum poder político institucional, moderador, que seja. Elas têm que respeitar a Constituição, têm que respeitar os poderes constituídos da República Brasileira. Isso que o Bolsonaro faz, que o presidente fez, foi uma ameaça às instituições. Existe uma lógica nas Forças Armadas antigas, desde antes do golpe que implementou a República no Brasil, essa ideia de um poder de tutela sobre o povo brasileiro. Não. E nem sempre as Forças Armadas garantiram a democracia no Brasil. Em 64, não. Foram as Forças Armadas, em conluio com muitos setores da sociedade civil, que implantaram a ditadura no Brasil. Então é isso, esse discurso não é válido, esse discurso é absurdo, é um discurso golpista, é um discurso que abre margem para uma situação extremamente delicada. E é curioso também que a Constituição de 1824 definiu o seguinte: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ninguém acha isso, né? Isso é em 1824, estamos aí no século XXI. Praticamente 200 anos depois disso, vamos superar isso, vamos parar de falar em coisa que não existe, né? Poder moderador não existe, isso não foi uma decisão da sociedade brasileira, os poderes são os que estão escritos na Constituição, legislativo, judiciário, executivo, ponto. Elisa. Vamos então falar do que vai ocorrer nesta semana, não hoje, porque segunda-feira não tem CPI da pandemia, mas a partir de amanhã, com certeza, a comissão vai promover uma acariação. Pois é, a primeira vez que
esse tipo de depoimento, não é? Esse tipo de convocação ocorre. Vai ser entre o ministro, na CPI da pandemia, vai ser entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda. A data ainda precisa ser confirmada, mas a previsão é de que a acariação ocorra já na quarta-feira, viu? E também estão previstos os depoimentos do empresário Francisco Maximiano, sócio da empresa Precisa, e também do ex-secretário de Saúde do DF, Francisco de Araújo Filho. Molica, muitos depoimentos. Bom, Francisco Maximiano, me enrolei 2 vezes que fui falar o sobrenome, desculpa a deselegância, mas o fato é que a gente já falou tantas vezes o nome dele, né, de quando ele ia aparecer na CPI da pandemia para responder a respeito das informações da Precisa Medicamentos. Esse é um assunto que evidentemente chama muita atenção, mas a acariação, estaremos todos atentos, né? E até para saber como exatamente vai ser isso, né? De que maneira vão ser interrogados, como que eles vão conversar entre si. São 2 pessoas com, posso dizer, personalidades fortes? Muito fortes. E pessoas que fizeram depoimentos anteriores ou manifestações contraditórias, né? A gente lembra daquela entrevista do Onyx Lorenzoni, que ele acusou, no caso, o Luiz Miranda, de apresentar documentos falsos, né? Aquelas famosas invoices, aí o Luiz Miranda diz que não, enfim. Agora, a CPI vinha tendo uma resistência a promover acariações porque acaba, na prática, no caso são 2 políticos, pessoas que estão acostumadas a dar versões. Todos nós na vida, de um modo geral, damos versões de fatos na nossa vida pessoal, a gente ali melhora ali a nossa atuação, é humano. Quando o cara é político, isso é mais grave ainda, é quase da função política você vender uma versão de fatos que lhe seja mais favorável. Então a tendência, eu não ponho muita fé nisso não, acho muito difícil que um dos 2 diga, não, eu menti, foi mentira minha, não foi isso que eu disse, perdão. Isso é muito improvável, a tendência é que os 2 mantenham as suas respectivas versões. Eu prestaria mais atenção no depoimento do Maximiano, né, do empresário, dono da Precisa, porque aí isso envolve, que acabou se tornando a principal linha de investigação da CPI. Vamos lá, a CPI começa com foco principal nas ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Aquela história, imunidade de rebanho, a resistência do governo em comprar vacinas, a resistência do presidente Jair Bolsonaro de exigir o uso de máscaras, a posição do governo contrária ao isolamento social. Então a CPI começa por aí, nessa linha, que era uma linha praticamente comprovável pelas próprias declarações do presidente Jair Bolsonaro. Aos poucos, ela entrou na seara da maracutaia, da suspeita de maracutaia na compra de vacinas. Então, e aí esse empresário tem um papel fundamental nisso, esclarecer, afinal de contas, qual foi, por que o governo, que tanto resistiu à compra da Pfizer, estendeu o tapete vermelho para essas negociações em torno da Covaxin, até a estrutura diplomática brasileira foi acionada. Por que isso? Por que houve isso? Ele também tem contratos anteriores, a empresa dele, tem aquele contrato que foi abordado naquele semi-depoimento semana passada do líder do governo na Câmara dos Deputados. Enfim, esse depoimento é um depoimento mais importante, claro, ele vai usar ali, não falar, não vai se incriminar, mas existem elementos muito claros da CPI, a CPI tem documentos, tem quebras de sigilos que podem transformar esse depoimento como fundamental. Aí, nessa fase finalzinha, né, estamos chegando na saideira da CPI. Elisa. Fernando Molica, chegamos ao fim do nosso Abre da semana, que é segunda-feira no Liberdade de Opinião, mas amanhã te espero mais uma vez, viu? Agora você pode aproveitar aí o visual do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos ver e torcer para que o mundo tome jeito, né? É difícil, né? Mas a gente tenta, pelo menos. Vamos ver se a situação, pelo menos aqui no Brasil, dá uma tranquilizada. É improvável, mas vamos lá. Valeu, Elisa. Bom dia a todo mundo. Boa semana. Você já sabe, mas eu lembro sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.